E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal Capoeiragem com Mestre. Antigamente era o canal Mestre Balão, mas só que minha patroa, Dona Flávia, que tá aqui atrás, ela disse que tem que mudar isso aí, então a gente sempre acata as ordens, né? Hoje eu vou falar um pouco da história do Mestre Valdemar, um pouco, porque normalmente esses vídeos são 3, 4, 5 minutos, no máximo 6 minutos, e uma trajetória como a do Mestre Valdemar não dá mesmo para falar nesse tempo tão curto, tá? Vocês vão ver um vídeo logo após esse daí, onde eu estava lá na Liberdade, tá? Na Pero Vaz, que é a Avenida Pero Vaz, na Rua Pero Vaz, onde tinha o bar do Agnello, né? Na verdade, o Boteco de Agnello. E aqui é a obra-prima, né, do saudoso meu mentor Fred Abreu, o barracão do Mestre Valdemar, né? E eu colhi algumas informações. Esse livro aqui eu leio, releio, sempre vou pegando coisas. E eu vou falar primeiro aqui, eu selecionei aqui 4 páginas e trechos dessas páginas que eu vou introduzir com um vídeo que vai vir aí depois, para vocês verem onde era o Boteco de Agnello, né? Eu estava com o Mestre Olavo e com o meu aluno Gafanhoto, que é aluno e design também do Instituto CTE Capoeiragem. Aqui no trecho, Fred coloca: assim como o Boteco Centro Efó serviu de referência para o Maciel de Baixo, zona de meretrício e tráfico de drogas, que é no Pelourinho, né? O Cravinho, outro dia, para as festas da bênção, as terças-feiras no Pelourinho, a Cantina da Lua como ponto lugar para o Terreiro de Jesus, a venda Boteco de Agnello funcionou como referência indispensável para o barracão de Valdemar. Na verdade, Fred coloca aqui que o mestre Valdemar se posicionava sempre onde tinha uma venda de bebida e tudo, e isso também não era só o Mestre Valdemar, outros mestres eles faziam isso também, tá? Aqui eu pego um outro trecho para vocês saberem onde era mais ou menos esse barracão, tá? Na Liberdade, mas onde era, como era chamado antigamente. Também ficou conhecido como Valdemar do Pero Vaz. Por quê? Porque era mais precisamente nessa Rua da Liberdade onde ficava armado o seu barracão, na Avenida Peixe. O barracão dele era na Avenida Peixe, mas tinha a Rua Pero Vaz, lá em cima, onde eu vou mostrar para vocês, nesse vídeo que vai aí logo em seguida, o Boteco de Agnello. A Rua do Pero Vaz se localizava nas terras do Corta-Braço, área urbana na qual se solidificou a primeira ocupação, entre parênteses, invasão, de terras na cidade do Salvador, acontecida durante os anos 40 do século XX. Ou seja, o barracão do Mestre Valdemar, pelo que Fred colocava aqui, que eram as rodas domingueiras, tá? Foi na década de 40, 50 e 60. No final de 60 e início de 70 começou a se desarticular, segundo Fred Abreu. E uma coisa muito importante, nesse vídeo que vocês vão ver, eu estou com o Mestre Olavo. O Mestre Olavo foi discípulo do Mestre Valdemar, tanto que o Mestre Olavo, ele tem um berimbau de acho que de mais de 40 anos, com um tipo de madeira chamado taipoca. E o Mestre Olavo falava que o Mestre Valdemar tocava muito com esse tipo de madeira. Os birimbaus eram de taipoca, é um birimbau muito leve. Por sinal, a gente, aos poucos, eu estou introduzindo também aqui na matriz daqui da nossa escola em Salvador, esses birimbaus, mas tem que ter uma delicadeza para armar, que ele, por serem leves, a madeira é mais leve, ele também tem menos resistência que a biriba. Eu peguei outro trecho aqui, uma citação de Jorge Amado. Na escola de Valdemar, reúne-se capoeiristas famosos: Traíra, Onça Preta, Cabelo Bom, é um famoso lutador, como ele colocou aqui, Jorge Amado, e Curió Velho. Tá? Aos domingos pela tarde, eles vão brincar a sua brincadeira. Então, eram as rodas domingueiras daqui de Salvador. Que Mestre Olavo, que está comigo no vídeo, ele, até hoje, ele continua essas rodas domingueiras. Isso é importante falar. Ele é um dos poucos aqui em Salvador, e eu acho que aqui pela Bahia, né? Ficou mais a capoeira nessa época aí, final do século XIX, início do século XX, a capoeira
estava mais recôncavo aqui em Salvador, né? Ela sempre, os outros locais ainda não tinha muita capoeira. Tá? E tem outra coisa aqui que Fred coloca, outro ponto, que é durante as décadas de 40, 50 e 60 do século anterior, século 20, no domingo, o mais alegre dos dias, um rito profano se tornou um vício sagrado para muitos capoeiristas baianos. Vadiar na Liberdade, no barracão, no terreiro, na roda de Valdemar. Tá? E concluindo aqui, eu peguei um último trecho de Odorico Tavares, um grande também pensador intelectual da época. Isso aqui é brilhante, esse trecho. Siga, e mais adiante está o barracão de Valdemar. Pode entrar sem susto, que será bem recebido. O barracão aberto a todos. Já estará repleto. O pessoal do bairro, os de todos os domingos, ficam em pé, os bancos da frente para as vistas. Por mais gente que tenha, há sempre quem se levante para dar lugar aos visitantes. Coisas da polidez baiana, que não é privilégio nem do Corredor da Vitória, nem da Barra, nem da Graça. Bairros dos mais abastados. Me arrepio todo falando disso, vixe. E de toda a gente da terra baiana. Por mais que sente e assista com interesse e com calma ao jogo da capoeira, pois que sente e assista com interesse e com calma ao jogo da capoeira, ou seja, mostra toda a delicadeza, a polidez das pessoas que moravam nessa região e moram ainda nessa região, tá legal? Então, um pouquinho aqui da história do mestre Valdemar, vou passar aí logo após o vídeo, que vai mostrar onde era o Boteco de Agnello com o mestre Olavo, né, uma das pessoas que continua o legado do mestre Valdemar. Tá legal? Curtam, comentem, compartilhem se vocês gostaram. Tá legal? Até o próximo vídeo. Forte abraço! E aí, pessoal, a gente está aqui com o mestre Olavo e gafanhoto aqui também, além da gente. E aqui a gente está em frente ao Passeio de Agnello, que aqui é o Mercado de Agnello, aqui no Pé do Vaz, onde o mestre Valdemar fazia a roda. Fala aí, mestre. O antigo corta-braço. Antigo corta-braço. Aqui a gente armava a roda de capoeira, que domingo aqui, começava às 3 horas da tarde até 6, 7 horas da noite. Era sempre aqui o armazém de Agnello, o supermercado de Agnello. Então chama Passeio de Agnello, que a gente armava a roda no passeio aqui, ó. No passeio de São João da Roda, capoeira, todo mundo. Capoeira andando, e eu aprendi capoeira aqui no interior, já que eu estou no aprendi aqui. É um supermercado ainda aqui, né? Aqui no Pé do Vaz, fazer uma volta aqui para a galera ver. Fechava às 15 horas, que é 3 da tarde, aí formava a roda de capoeira até 6, 7 horas da noite. Aqui é o antigo corta-braço, Pé do Vaz. Mais um pouco aí da história da capoeira aqui, da Liberdade, Pé do Vaz, Santa Mônica. E aqui para trás tem a Rua Boa Fé, onde Valdemar tinha o barracão de capoeira. Aqui embaixo, o barracão de Valdemar aqui embaixo. Nessa rua, tem uma rua aqui, onde o mestre está apontando, onde tinha o barracão do mestre Valdemar. E ali na frente mais tem o barracão de Sete Molas. A gente armava capoeira também. Pronto. Só história aí. História sobre a capoeira da Bahia. Aqui é um reduto muito grande de bons capoeiristas, multidão de capoeira aqui, de Angola, regional, todos os capoeiras aqui. Todo mundo. Histórias. Pessoal de fora, pessoal internacional, tudo aqui. Vambora. Capoeira sempre mais. Eu dei continuidade à minha capoeira, por causa do que eu gosto de capoeira, por causa do mestre Valdemar, os amigos como o mestre Balões e eu que eu vou encontrando. Então eu só posso ir capoeira até eu morrer. Né? Vambora. É uma coisa muito bacana. Um abraço, obrigado, mestre. Sempre a suas ordens.